começando aqui, diz que 2015 foi o ano que teve o menor registro de acidentes aeronáuticos com óbitos no mundo. É isso, Danilo? Você está por dentro dessa informação? Bom dia a todos, satisfação estar aqui. Parabéns à Parar aí pela iniciativa. Bom, é verdade, 2015 foi um ano muito seguro. As estatísticas elas variam um pouco, dependendo da metodologia de cálculo, mas foi o ano que você teve o menor número de fatalidades, excluindo eventos que sejam atos terroristas ou atos intencionais. Então, a aviação ela já vem numa longa e positiva trajetória de cada vez mais segurança para todos os usuários. Se você tiver que voar para poder, de acordo com a estatística, sofrer um acidente, você precisa pegar 4.857.000 decolagens, o que representaria uma vida de 13 mil anos se você voasse todos os dias. Ou seja, é possível a gente aqui afirmar que esse mesmo cuidado, mesmo a Gol e os seus funcionários, tem com a aviação, ela se reproduz também ou não quando eles estão dirigindo um automóvel? Eu acho que a gente tem ainda um longo caminho nesse sentido de evolução. Realmente, a segurança operacional na aviação ela avançou muito, porém, a segurança do trabalho ela ainda tem um caminho interessante. Inclusive, esse assunto ele é um assunto que cada vez mais ele tem se tornado recorrente e é uma tendência na indústria de aviação. Os departamentos de segurança do trabalho, eles replicarem e até se unirem aos departamentos de segurança operacional. A gente já tem uma iniciativa junto com a RH, que é a área que gerencia o SESMIT, a segurança do trabalho, e a gente já está fazendo alguns processos em parceria, em paralelo, justamente para replicar esse conhecimento da aviação mesmo, aeronáutico, também para as pessoas, né? Falando dessa questão de cultura, a gente viu aqui 560 pessoas morreram em aviação em 2015, enquanto que em 2015, só no Brasil, morreram 42 mil pessoas. Eu queria perguntar para o Dr. Dirceu, da Abramet, que o número é muito grande, né? Se comparar 560 no mundo e no Brasil 42 mil pessoas. E aí o César perguntou sobre essa questão da cultura, quer dizer, comportamento. O dado da Abramet hoje é que 97% dos acidentes são ocasionados por negligência e falha humana. Fala mais sobre isso, Dr. Dirceu, por favor. O motorista, hoje, nós temos um motorista muito mal formado. Os cursos de formação de condutores é precário. Além disso, a educação de trânsito, que deveria ser prevista aí nas escolas, como está determinando o Código Brasileiro de Trânsito, essas aulas não existem. Quer dizer, educar a criança, o jovem, com relação à mobilidade humana, em todos os sentidos, ela é essencial para que ele chegue aos 18 anos, não com aquela vontade de hoje de conquistar uma carteira nacional de habilitação, quer dizer, um passaporte para a maioridade, para disputar com os colegas, né, quem é melhor no volante, né? E não, ele chegar, com essa educação, ele chegar aos 18 anos, um cidadão, conhecendo os riscos, né, da mobilidade sobre rodas, da mobilidade do pedestre, e, logicamente, fazer um curso de formação de condutores condizente. Não podemos entender que o pouco tempo que é dado, né, ensine alguma coisa. Nós acreditamos que os cursos de formação de condutores fazem o indivíduo aprender a fazer o carro andar. E eu acredito que nós precisamos de muito mais horas, nós precisamos de simuladores, precisamos de treinamentos em locais específicos para que a gente possa colocar uma velocidade X, 80 km por hora, e, de repente, fazer a frenagem e desviar de um obstáculo. Nós não temos a educação continuada. Muitos erros cometemos e não somos revisados por um instrutor, por um educador de trânsito. Vamos à empresa, à concessionária, comprar um automóvel, compramos esse automóvel, saímos da loja com o automóvel, ignorando tudo sobre esse automóvel. Dimensões, a gente tinha um Fusca e fomos comprar um carro automático. Saímos dali dirigindo, desconhecendo tudo que possa ser necessário para aquele veículo. E a ideia de que vai se ler o manual em casa, o que não é verdadeiro, não se lê.
Então, haveria necessidade, inclusive, das concessionárias ou das montadoras fornecerem treinamento específico para cada veículo vendido, para que o indivíduo entenda que aquilo pode ser transformado numa arma. Ô César, você é um educador também, né? E educa muita gente aí, não só através da televisão, mas através dos seus treinamentos. Você enxerga muita dificuldade mesmo assim das pessoas, nessa nossa geração, com as pessoas que você lida no dia a dia, entenderem esses princípios de segurança? Com certeza, principalmente quando você chega numa escola, por exemplo, né, de crianças de sexta série, que tem ali em torno de 11, 12 anos, e aí você pergunta para elas assim, quem não usa cinto de segurança no banco de trás? E aí eu fico de boca aberta quando mais da metade da sala levanta a mão. Mais de boca aberta eu fico ainda quando eu faço a seguinte pergunta: por que que tem que usar cinto de segurança? Porque senão guarda a multa. Ele não está usando o cinto de segurança, ele não está aprendendo com os pais que utilizar o cinto de segurança é importante para a segurança dele. Quando a gente trata aqui do avião, por exemplo, não tem nenhum guarda multando o cara se ele está a 900 km por hora lá em cima sem cinto de segurança. Mas se ele cometer um erro, ele sabe que aquilo vai cair. E a comodidade que as pessoas têm, né? Eu concordo com o Dr. Disseu. Aliás, eu acho que carteira de habilitação, ela não deveria ser um direito. Você não tem direito a uma carteira de habilitação. Cara, para você fazer medicina, são 300 mil para 100 vagas. Tinha que ser desse jeito. Tinha que ser algo do qual, quando você conquistasse, você tinha que dar um valor muito grande. Porque usado da maneira inadequada, você pode tirar a vida de uma pessoa. E é impressionante como se tira a vida das pessoas no trânsito e tratamos, desculpa a acidez, né, mas com banalidade. Quer ver, se a gente pegar, por exemplo, alguns segmentos, você vai ver muito mais seriedade nisso. Por exemplo, a Shell transporta combustível. E todo mundo sabe do perigo que é transportar líquidos perigosos, né? Como que é o cuidado, toda a preocupação em transportar, por exemplo, combustível, que é a especialidade da Shell? Obrigado, César. Na verdade, esse é um processo, né? Ele não é um evento só, não é só sair do ponto A para o ponto B, né? Então, isso já começa desde da contratação da empresa que vai prestar esse serviço. Passa diretamente pela avaliação inicial do profissional que vai conduzir. Não é como pilotar ou dirigir um carro, é bem diferente, né? Quando esse profissional, às vezes, ele já era motorista, carregava grãos, por exemplo, ele já é motorista, ele sabe carreta e tudo mais, mas quando ele passa a transportar produto perigoso, no caso combustível, a história é completamente diferente. Então, a avaliação inicial, e a gente já pôde ouvir aqui várias vezes falando sobre isso, questão psicológica, física, mental, etc., isso faz parte. Então, esse é o início, César. Depois, é claro que você tem que ter sua política, você tem que ter os seus controles, mas não basta isso estar no papel. Então, o que eu trago para o nosso dia a dia de todos os gestores é que nós precisamos assegurar que isso é feito. E não uma vez só, não só quando tem auditoria, por exemplo, mas isso tem que ser uma cultura. E isso leva tempo, é um processo. Isso é só para dar aquela ideia assim, inicial, que produto perigoso, combustível, a história é outra. E daqui a pouquinho a gente vai falar isso aplicado na aviação. Vou perguntar agora para o Emerson da Geosol também, aproveitando que a gente está falando das empresas, como é a dinâmica lá hoje, Emerson, dentro da Geosol, para as questões de segurança e cultura, né? Principalmente na direção. Bom dia a todos, obrigado pelo convite aí. A Geosol é uma empresa de perfuração, então a gente está inserido no ramo de mineração. E eu tenho 15 anos aí no mercado, o ramo de mineração era um ramo que havia muito acidente no passado e foi uma cultura muito forte aí, principalmente a partir de 2010, para mudar esse cenário. E juntamente com a cultura da mineração, foi mudando o perfil dos condutores lá dentro da Geosol também. Então a gente tem trabalhado bastante para poder evoluir nessas questões de cultura, de treinamento e seleção também de condutores, conscientização para poder melhorar o nosso trabalho. A parte de perfuração também teve uma grande evolução em questão de acidentes, já melhorou bastante, está desenvolvendo bastante em tecnologia também para poder evitar acidentes.
Eu lá na parte da gestão de frota, melhorando também a parte dos condutores, treinamento e capacitação para vir de encontro, que é o propósito do Parar. Eu enxergo muito, né, o nosso problema do trânsito hoje em função de um estresse coletivo, né? O sujeito, quando ele entra dentro de um carro, ele mentalmente se prepara, né, para ir para uma guerra. E o cérebro, como todo mundo sabe, ele é um ouvinte, atento e obediente. Se você pôs isso na tua cabeça, você realmente está indo para uma guerra. Eu estava olhando aqui, né? Segundo o levantamento do portal do Trânsito de 2015, as infrações mais cometidas pelos brasileiros são excesso de velocidade, ultrapassagem irregulares, né? E dirigir usando o telefone celular. Eu queria fazer um adendo aqui à ultrapassagem irregular e à história do comportamento. Porque toda vez que a gente pensa numa ultrapassagem irregular, qual é o primeiro motorista que vem na cabeça de vocês? Existem 3 no cenário. Existem 3. O cara que vai cometer a ultrapassagem, existe o carro a ser ultrapassado e o carro que vem de frente. Então, levantem a mão quem pensou primeiro no cara que cometeu a imprudência. Levanta a mão quem pensou no coitado que tomou esse cara de frente. Quem é que se lembrou que tinha um carro sendo ultrapassado? E esse cara, muitas vezes, é o culpado ou não do acidente ter acontecido. Quantos não observam a hora que o sujeito vai fazer uma ultrapassagem em momento inadequado, e o cara que está sendo ultrapassado fala assim, ó, tá vendo, vai vendo, ele vai se ferrar, quer ver, ó? E vai se ferrar. Não, vocês dão risada? Ele mata um cara, mata as pessoas que vêm vindo de frente, e poucas vezes as pessoas falam desse cara, que poderia ter evitado aquilo, mas se faz de justiceiro, porque o cara está cometendo uma imprudência, ó, quer ver, vou jogar ele para fora, ó, se danou, e ainda, né, se perfaz de justiceiro em função da irregularidade de quem ele chama de espertinho. Se você, porque o acidente para acontecer, você precisa que uma série de coisas coincidam, entre elas, esse carro a ser ultrapassado, não deixar, não frear, não criar uma situação a fim de evitar o acidente. Embora eu tenha ouvido, e todo mundo ouviu comigo aqui, alguns risos, vocês vão me perdoar, gente. Eu não consigo ver graça nisso. Será que é porque a gente vê uma situação dessa onde o cara afronta o outro? Algum de vocês acha que esse cara está certo? Porque se nós continuarmos rindo para situações como essa, me desculpa, eu estou um pouco ácido hoje. Porque não é possível, eu estou com o saco cheio de ir visitar amigo que perde filho em acidente. Não dá mais. Aqui nós estamos falando com gestores de frotas. E aqui uma série de ferramentas estão sendo lhes oferecidos para que vocês tenham uma gestão de frota saudável sobre todo o ponto de vista econômico e financeiro e principalmente sobre o ponto de vista da segurança dos condutores. E aí, vai aplicar? Sabe qual que é a grande diferença? Na aviação, o cara sabe o que ele tem que fazer e ele faz. Na condução de um carro, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém faz. Muito bom, César. E seguindo esse tema, agora falando com o comandante Danilo, a gente falou aqui que 97% dos acidentes de trânsito... Passa o microfone para ele, por favor. 97% dos acidentes de trânsito são causados por negligência humana. E o fator humano na aviação também é muito importante, né? Eu acho que também a maioria dos acidentes que acontecem aéreos também são por questões humanas. Qual o trabalho que vocês fazem hoje para lidar com todas as esferas, não só da questão da negligência, mas a questão da fadiga, de outros, né? Às vezes a pessoa não está bem, psicológico, emocional. Como que a aviação trata isso para que vocês consigam colocar sempre o piloto mais preparado para conduzir uma aeronave? Perfeito. E lembrando também que não é, o piloto é só uma parte de toda uma cadeia de segurança. Tem também a manutenção, tem também todo o suporte técnico por trás disso, né? Até a questão do próprio check-in. Check-in é uma barreira de segurança. Inclusive, também estudos, eles têm algumas variações, dependendo da metodologia, mas de 85% a 90% dos acidentes aeronáuticos têm a ver com o fator humano. Então, de alguma forma, o ser humano ele teve presente na falha ativa ou na sequência de falhas ativas que levaram àquele acidente. E quando a gente fala de barreiras de segurança, isso vale para a aviação, vale para transporte terrestre,
qualquer tipo, na verdade, de atividade humana, porque toda atividade humana... Quando a gente fala de barreiras de segurança, existem 3 categorias de barreira de segurança, que é o treinamento, que de certa forma é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Capacitação, treinamento, disseminação de conhecimento. É a tecnologia, que a aviação também se aproveitou muito, né, ao longo desse século e pouco de existência das inovações tecnológicas, e agora eu vejo num ritmo cada vez maior também no transporte terrestre, isso sendo incorporado. A gente estava conversando antes, os veículos agora começam a ter caixa preta, a própria questão da telemetria, airbag, freio ABS, que hoje já é mandatório no país, né? Então a tecnologia está avançando rapidamente. Veículos agora semi-autônomos, no futuro de veículos autônomos. Então essa é uma barreira sim de segurança. E a terceira barreira, a terceira categoria de barreiras de segurança é a regulação. A aviação também ela é muito segura porque ela é muito regulada. Talvez, acho que só a indústria de combustíveis, né, de óleo e gás, seja um pouco mais regulada do que a aviação. Mas a aviação, na aviação existe regra para tudo, né? A gente segue recomendações e determinações de organismos internacionais. No Brasil tem uma agência nacional, a ANAC, e olha, tudo que você vai fazer, tudo que você vai pensar em fazer na aviação, você tem que submeter essa documentação para uma aprovação, para uma certificação da agência, no caso no Brasil. Então, essas 3 barreiras atuando em conjunto, a questão do treinamento, a questão da tecnologia e da regulação, realmente você constrói um sistema seguro, mais ainda, na realidade, hoje já é considerado um sistema ultra seguro, né, em termos estatísticos mesmo, o sistema de aviação civil. Em relação a, especificamente, o que a gente acaba fazendo para tratar do ser humano, ou do fator humano, né? Em primeiro lugar, você cumpre com todos esses requisitos de segurança. Isso é importante, mas não é suficiente. Então, a gente sempre procura, por meio de análise de dados, análise dos nossos eventos, tentar colocar barreiras adicionais. Então, por exemplo, a gente tem uma regulação que limita a quantidade de horas de trabalho para o tripulante. Isso é muito bem seguido já tem uma tradição nesse sentido, a agência ela regula, ela fiscaliza, mas a gente também tem um programa de gerenciamento do risco de fadiga humana. Então, a gente analisa as escalas de voo dos tripulantes por meio de um software, e você identifica ali condições de voos que podem ter o maior risco de fadiga humana. Realmente a pessoa não tem oportunidade de repouso adequada para conduzir aquela operação e você ter aí uma maior probabilidade da pessoa cometer erros e tudo mais, as questões fisiológicas, né, e psicológicas. Então você tem uma equipe que trabalha nisso, você consegue colocar intervenções naquela escala, alterações de voo, redução da jornada para um dia específico, de modo a manter o risco de fadiga num nível aceitável. Esse nível aceitável ele varia de tempos em tempos, seguindo sempre também a evolução da tecnologia e a evolução dos requisitos internacionais. Um outro ponto que a gente também atua muito, de uma forma muito ativa, tem à disposição uma equipe de psicólogos para atender todos os colaboradores da empresa, mas acaba sendo mais procurado por pilotos, por comissários, por técnicos de manutenção, pessoas que estão em atividades que a gente chama atividades de risco. Então você tem, geralmente, uma busca voluntária, né? Por alguma questão, algum momento que todo mundo pode passar na vida, um momento de maior dificuldade, você pode falar, poxa, para mim a carga está muito elevada. Então você busca, e a empresa ela oferece esse recurso, você busca um apoio. E essa equipe de fatores humanos, essa equipe de psicólogos, ela pode recomendar também intervenções. A pessoa, de repente, no momento ela precisa de uma escala um pouco diferenciada, que não tenha voos tão longos, porque de repente ela está com uma pessoa doente na família, alguma coisa assim, ela precisa voltar todo dia para casa. Vida de tripulante, você viaja, né? Então, essas intervenções são feitas. Ou até mesmo um período de afastamento, que não é afastamento médico, mas afastamento por fatores humanos visando a segurança. São apenas alguns exemplos de ferramentas que a gente tem à disposição, existem outras aí para tentar manter o nível de segurança do ser humano num nível elevado. Isso também é uma novidade em termos da questão técnica da aviação. A aviação, durante boa parte da sua história, ela evoluiu muito na parte técnica, material, né, as aeronaves elas foram se tornando mais seguras, mais confiáveis, porém, o monitoramento do ser humano, da pessoa que estava ali entre o assento e o manche, ou o side stick, não acompanhando a mesma velocidade. E agora eu digo assim, nos últimos 20, 30 anos, pesquisas, estudos e ações, né, mudanças na regulação, têm também
permitindo que você tenha um maior monitoramento. E ainda tem mais por aí. A gente teve recentemente um evento do Germanwings, no qual o próprio copiloto, todo mundo tomou conhecimento desse evento, o próprio copiloto ele teria causado ali a queda da aeronave por questões aí psicológicas e tudo mais. Esse evento, foi aquele acidente que aconteceu nos Alpes, ali, a questão de 1 ano e pouco atrás. Esse evento startou um debate imenso na aviação, que ainda está em curso, e certamente a gente vai ter no futuro requisitos de avaliação psicológica mais contínuos de tripulação, de manutenção, enfim, de toda a equipe que tem contato direto com a aeronave ou com a atividade aérea. Muito bom, comandante. legal. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho Claro. para o Ricardo. Ontem a gente fez um tour, o Ricardo é um dos maiores entusiastas aí do tema. Partiu daí do Ricardo a ideia da gente fazer esse link entre a aviação e a gestão de frotas. Ricardo, ontem a gente teve a oportunidade de fazer o tour, hoje vocês vão ter uma oportunidade incrível de fazer o tour no período da tarde, conhecer toda a área de manutenção da Gol. E a gente viu lá muito a importância do report, né? A importância do feedback do usuário, da tripulação, do comandante. Do tour de ontem, de tudo que a gente tem falado de aviação, o que mais chama a sua atenção, assim, que a gente pode aprender na gestão de frotas com a aviação? Bom, quero fazer um gancho aqui com o comandante Danilo. Nós estivemos lá em São Paulo, na área de segurança operacional, visitando essa questão, esses setores aí que tratam, são 4 psicólogos que têm à disposição dos pilotos. Me chamou a atenção, quando eu passei por esse setor, um termo que chama unfit to fly. Estou unfit to fly. César, você está unfit to drive hoje? Então, você pode estar unfit to drive. O que é um unfit to fly? O unfit to fly, o comandante tem um filho novo, ele não dormiu aquela noite direito, ele não está apto a voar, ele chega lá, ele liga para a empresa dele, ele nem vai até lá, ele fala, ó, estou unfit to fly, PT saudações, escala outro. E funciona assim. Então, quando eles entram, eles estão aptos a executar a tarefa deles. Quando eles estão lá dentro, eles estão aptos. Aí fiquei pensando, trazendo isso para o nosso mundo, para fazer um paralelo, como que está na nossa política de gestão de frota, quando o cara ele vai cumprir aquela viagem, aquela jornada de 4 horas ou de 6 horas, se ele de fato tem lá uma cultura justa, que é outra coisa que foi apresentada aqui, a Janaína citou, se você tem isso bem desenvolvido dentro da sua empresa, se isso é tranquilo ou se ainda é constrangedor para o funcionário pedir para o chefe falar que ele não vai aquele dia. Bom, isso me chamou muita atenção. Eu quero frisar que eu estou aqui no meio só de gigantes, né? Nós estamos falando das 3 principais frentes na questão de segurança operacional. Aviação civil, aviação comercial, petróleo, mineração e ao meu lado aqui o Dr. Dirceu, da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que foram responsáveis pela criação da lei seca, cadeirinha, saiu tudo da Abramet, lá de dentro. Então, só tem gigantes aqui, queria dizer que estamos muito felizes. Sobre o tour, falando sobre o tour que vocês vão realizar agora, eu achei muito pertinente essa questão do report, né? Onde os próprios tripulantes estão dizendo, tal peça precisa de um reparo. O próprio tripulante faz isso. Aí, como que você faz o link com a gestão de frota? Quando que um condutor A, B, C ou D que passou por aquele veículo, se ele fala, aquele pneu não está, aquela roda está travando, aquele pneu está com determinado desgaste para ser trocado, não está funcionando o cinto de segurança do lado traseiro direito, quando que os ocupantes ou o motorista reporta isso e chega até a gestão de frota. Então, achei isso muito pertinente para fazer o link com a aviação comercial. Legal. Então, pessoal, é o seguinte, deixa eu me desmascarar aqui. Está todo mundo me olhando, está todo mundo preocupado. Mas o que deu no César? Ele não é assim. Eu estou fazendo isso, sendo ácido, na verdade, a propósito. Vocês sabem qual é a diferença? Nós estamos falando de educação. E educação não tem como não passar pela ética, né? O sujeito, você sempre fala que o sujeito ele é ético e educado. A gente sempre usa essas 2 palavras para falar de ética e educação. Mas vocês sabiam que nem sempre dá para misturar as 2 coisas? Por exemplo, quando eu fui ácido aqui, todo mundo deve ter pensado assim, puta, o cara é ético, porque ele falou o que tinha que falar, mas fui sem educação pra cacete. Em compensação, você vai conversar com aqueles caras que eles são super bonzinhos. Eu posso fazer isso? Mas sabe, vamos ver. Quer dizer, ele foi bem educado, mas ele não foi ético, porque ele não disse para você o que ele deveria dizer.
Então, como a gente trabalha com comunicação e o nosso negócio aqui é se comunicar, peço desculpas, foi a propósito, todo mundo está estranhando, todo mundo fazendo careta para mim, como que diz, cara, o que você dormiu com o quê hoje, rapaz? Você está doido, né? Porque eu sempre estou brincando, eu sempre estou rindo, mas eu fiz essa coisa da acidez e do bravo, graça, não dá risada, mas para mostrar isso. Vocês, como gestores de frotas, como é que vocês vão se comunicar aos seus subordinados? Ético e educado, mas não confundindo as duas coisas. Existe um limite para a educação na maneira de colocar, mas não abrindo mão da ética, do que é importante, do que é necessário, né? Vamos lembrar que o jeito de se comunicar com as pessoas está mudando muito, né? Essa geração XYZ, eu vou contar rapidamente o que aconteceu comigo esses dias, né? Eu tenho um moleque de 13 para 14 anos. E é impressionante como essas crianças hoje, rapaz, não conseguem fazer nada operacional, né? Você dá uma vassoura pro cara, parece que ele vai ter um ataque epilético. E foi isso que aconteceu comigo, rapaz. Eu moro numa casa, enfim, tem uma grama, tem uma piscina, eu estou cortando grama e está caindo a porcaria da grama na piscina e sujou lá o quintal, e minha mulher já ficou brava que o quintal ficou sujo, comecei a lavar a porcaria do quintal. E meu filho estava onde? Com um pug, que é um cachorro que eu tenho, que eu não entendo, o cachorro já nasce com cara de velho. E ele só aqui, ó, coçando o pug lá, tal, e eu me matando com grama, com água, com não sei o quê. Aí tem um vidro assim, né? Ele. Água, puxar água, dá para ajudar? Como? Tá, vou te apresentar um negócio chamado rodo. Tem um negócio chamado rodo, lá na lavanderia. Tá. Aí foi. Gente, tem um corredor da lavanderia até onde eu estava. Esse menino me vem segurando o rodo pela borracha. Eu fiquei pensando, gente, Deus, será que ele vai dar paulada na água? Será que ele vai jogar golfe com a porra da água? E aquilo ficou na minha cabeça. Gente, com tamanha destreza, ele joga o rodo para cima e pega no cabo. Desceu uma lágrima. Meu filho é normal. Juro, pai se contenta com essas coisas. Mas a hora que ele pôs o rodo no chão e foi puxar, na terceira puxada eu gritei para a Regina, chama o SAMU. Não, porque faz uma força, um desequilíbrio e não sai uma gota d'água do chão. Mas é uma geração nova. Dá para ele o telefone celular. Eu vou digitar, faça assim, né? Ele cata e faz, ó, rápido. Dizem que dentro de mais uns 50 anos, esse nosso dedão, ele vai ficar do tamanho do indicador. Não sei se isso é verdade. A mão vai ficar feia pra cacete. Na hora de você fazer a unha, mulher, vai ficar um negócio meio ruinzinho. Mas tudo isso para falar o quê? Como é que eu me comunico com esse cara jovem? Como é que eu falo com meu filho? Eu tenho que entender que isso é normal. Ter paciência de ensiná-lo. E ele é meu filho. É a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu tenho que ser ético e tenho que ser educado com ele. Tenho que temperar. Como é que vocês vão falar com o filho de vocês? Uma coisa muito importante. O seu filho vai ser exatamente como você. Como é que você dirige o carro? Você usa cinto de segurança? Não usa? Teu filho também não vai usar. Quer ver uma coisa que é imbatível sobre segurança? É você, em vez de falar para o cara, o que você está fazendo? Ah, eu faço assim porque é melhor. Beleza. Você gostaria que o seu filho fizesse assim? Mulheres, vocês gostariam que as filhas de vocês, as filhas, se maquiassem no trânsito? Mas você se maqueia, né, nega? Você se maqueia. Então, pensa sempre o seguinte, é perigoso? Se meu filho fizesse, eu gostaria? Ele correria um risco? Se você trazer para dentro da tua família, se trazer para dentro dos seus filhos, você tem a resposta se aquilo é legal ou não. E, mais uma vez, pelo amor de Deus, desculpa toda a acidez aí, foi a propósito, só para falar de ética e educação, ok? Eu confesso que deu uma estranhadinha, viu? Eu falei, esse não é o César, mas é o educador, e é isso mesmo. Às vezes, né, a educação, a gente precisa ser mais duro, que até imagino que você deve ter sido mais duro que seu filho nesse negócio do rodo do que só... Você deve ter falado, né? Tipo, ó, levanta logo essa bunda desse sofá e vem aqui ajudar seu pai, mais ou menos. Seu pilantrinha. Ô, Rogério, fala pra gente aí a questão de... Primeiro eu queria que você falasse duas coisas. A questão do combustível na aviação, né? Por que existe uma preocupação tão grande em relação ao combustível que é utilizado na aviação? E falasse também sobre as 3 regras de ouro aí que vocês trabalham, as 3 principais, né? São 10, mas as 3 principais regras de ouro ligadas à gestão de frotas.
Não, legal então. O César já estava falando de ética, de educação, queria falar um pouco de qualidade. Quem ama, de fato, cuida, né? Pegando esse gancho do que o César falou em relação ao filho, eu creio que a gente tem a mesma qualidade na nossa gestão. A gente não pode entregar qualquer coisa para o nosso motorista, para a nossa frota, pensando só em benefício financeiro para nós. E aí eu fiz um link com essa questão de combustível, né, na aviação. Imagina você dentro do avião já, né, está aqui o comandante Danilo. Imagina, comandante, chegar um caminhãozinho esquisito, sem marca, e você dá aquela olhada e, né, normalmente o comandante avisa, olha, estamos em momento aí de abastecimento, e você dá uma olhada para aquele caminhão, né, e já vê uma preocupação, o que é isso? O que vão colocar dentro do meu avião? E a gente acaba permitindo no nosso carro, muitas vezes, porque está mais barato, né? Você dá aquela olhada no painel, está barato aqui, ó, vou aproveitar. E a gente sabe que a gente tem um problema no Brasil de combustíveis, né? Como dizem, batizados, contaminados, e a gente acaba colocando porque, enfim, nós vamos ter um benefício. Só que no carro ele pode falhar, pode até parar. Né? Fiquei pensando nisso no avião. No avião não. No avião não dá para dar aquela falhada. Você tem que ter um melhor produto possível, né? E eu já tive a oportunidade de trabalhar também no aeroporto e a gente sabe dos testes que são feitos nos combustíveis. Isso todas as empresas, né? Vou dar um exemplo só. Você tem que ter um controle aí de umidade. Não pode ter umidade no combustível. Lá em cima está menos 40, menos 50, né, comandante? Imagina se congelar o combustível lá em cima, o que acontece? Não vai dar aquela falhadinha, né? Como o pessoal fala na aviação, não tem... como fala, o acostamento. Não dá para empurrar lá em cima. Não dá, né? Então, pensa que a qualidade nesse processo, Flávio, ele é fundamental. Então, não pensa só no combustível, pensa no carro, pensa na manutenção, não opte só por aquilo que é mais barato, mas pensa que aquilo pode, de fato, salvar vidas. Por isso que a gente, quando está num avião, a gente tem a certeza de que a manutenção está sendo feita de maneira correta, como a gente viu ontem aqui, com bastante... né, propriedade, as pessoas falando, e a gente se sente de fato mais seguro podendo voar dessa maneira. Dentro desse processo, né, linkando com essa questão de regras, a Shell, como várias empresas dessa área, elas procuram ter as regras muito bem claras. Não dá para ficar só na cabeça, nós temos que saber aonde nós estamos caminhando nessa jornada. Então, falar de regras de ouro, como a gente diz, ela diz que primeiro você tem que cumprir com procedimentos, né, normas, padrões, checklists, etc. A segunda regra fala que você tem que fazer a sua intervenção. Né? No momento que a gente vê alguém subindo nessa mesa e querendo pular, já aproveitei, tá? Deu o recado. A gente não pode parar. Por quê? A pessoa pode escorregar, pode cair, e a beleza de todo um trabalho que nós fazemos pode ir por água abaixo, porque nós não fizemos uma intervenção. Por quê? Por medo. Imagina você vendo o seu diretor ou presidente correndo numa escada e ele não está usando corrimão. O que você faria? Fica a pergunta. Nós temos, às vezes, medo, vergonha de fazer isso. E a terceira regra diz que nós temos que respeitar os nossos vizinhos. Né? Essas são as regras de ouro que nós chamamos, mas nós temos 12 regras que salvam vidas. E 4 delas, pelo menos, aí, ligadas à direção, que aí eu estou falando de usar o cinto, não só na frente, mas também no banco de trás. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Quem não usa o cinto no banco traseiro, levanta a mão. Pode levantar a mão, quero ver os corajosos aí. César, o que você acha disso? Estão correndo risco. 70% de chance a mais de você morrer não usando o cinto no banco de trás do que se estivesse usando no banco da frente. Boa, obrigado. Então, quando Mais a gente... questão de você poder matar o cara que está na tua frente, né, César? Sem dúvida, porque a gente permite que as pessoas, elas acabam se colocando em risco. Então, essa é a segunda regra. E a gente tem aqui, a gente pode colocar aqui no crachá, para quem usa, né, diariamente, para que as pessoas lembrem. Então, eu já falei de usar o cinto na frente, atrás. Quando você vai num táxi, tá? Só queria lembrar disso também, é importante. Segundo aspecto, a questão de medicamento, drogas, né? E quando a gente fala de drogas, também
Estamos falando de medicamento, tá certo, doutor? Tem medicamento que nos coloca unfit. Né? Unfit, o Ricardo já falou tão bonito aí, quer dizer que não está apto. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso na direção, porque tem medicamento que dá sono, etc. Então a outra regra fala de velocidade e celular. Não exceder a velocidade, e hoje, felizmente, nós já temos a telemetria que nos ajuda bastante. Mas como alguém disse, se nós não tivéssemos, qual seria o nosso comportamento quando ninguém está olhando? A gente tem que pensar nisso em questão também de ética, tá certo, César? Isso é fundamental. Celular, né, não precisa nem falar tanto aqui, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem, enquanto dirige, usa o seu celular para mandar uma mensagem, olhar Facebook, WhatsApp? Levanta a mão, por favor. Eu não vou nem pedir para o César comentar agora, porque senão ele vai ficar bravo de novo. E não vai ser de propósito. Então, vamos lá. Então, essa é a regra. E, por último, jornada bem planejada. Muitas vezes, hoje, na Shell, nós temos que entrar num sistema online e dizer, olha, estou saindo dessa cidade, indo para outra em tantas horas, é uma rota perigosa, eu preciso da aprovação do meu superior. Então, são as 4 regras aplicadas à vida diretamente. E vou falar, Flávio, desde que lançou as regras na Shell, desde 2009, hoje nós podemos matematicamente dizer que pelo menos 300 vidas foram poupadas no mundo, dentro da nossa operação. Então, é para valer. Se existe regra, ela deve ser seguida, porque elas não foram feitas para punir as pessoas, elas foram feitas para salvar a nossa vida. Então, esse é um aspecto bastante importante. Obrigado. 80 mil funcionários, Flávio. 80 mil funcionários. Um detalhe que tem uma regra maior de todas é que a regra da Shell, se você escolher quebrar uma dessas regras, você escolheu não trabalhar mais para essa companhia. Essa é a regra da Shell, né? A maior de todas. Que você não escolhe. Só fazer um detalhe. Você vai preparar uma pergunta para o Dr. Disseu, para que o Danilo comente, e você vai ser o meu comandante. Eu vou virar seu comissário, vou descer aqui e vou pedir para o pessoal levantar a mão quem quer fazer uma pergunta para a mesa. Lógico. Enquanto você faz essa pergunta para o Dr. Disseu, para o Danilo comandar. Tá. Eu vou ser, então, o seu comissário e eu vou estar ali embaixo para ver. Pessoal, quem tiver pergunta, levanta a mão que eu vou até você para a gente poder fazer direto para a mesa. Legal. Então, doutor Disseu, é o seguinte, pegando uma carona, né, de tudo que foi dito aqui. Aliás, eu tenho até assim, eu já vi num filme, eu acho que o filme me enganou, de avião sendo abastecido em voo. Isso acontece, isso é verdade? Isso não me iludiram? Eu acredito em Papai Noel, eu acredito em... Não? Na aviação civil, não, mas na aviação militar, sim. É um procedimento feito com uma série de precauções para que ele seja seguro ou tenha um nível de segurança adequado para a missão. E no Fantástico agora, quando o cara está mostrando se vídeo é verdadeiro ou não. Agora detetive virtual. Que é isso, detetive virtual. E ainda pegando uma carona aqui para fazer uma pergunta para o doutor Disseu, às vezes as pessoas, né, não usam o cinto no banco de trás, mas falta muito também de quem está dirigindo exigir que as pessoas utilizem, né? E aí eu vou fazer essa pergunta. Quem de vocês aqui perguntam ou pedem para que quem está indo no banco de trás use o cinto de segurança? Entendeu? Isso é bem bacana, isso é bem legal. Você que está dirigindo o carro. Eu agora recentemente fiz e isso acontece com frequência, a gente é chamado para fazer testes, né, em alta velocidade, levando pessoas no ambiente controlado no autódromo. E é impressionante. As pessoas sentam, doutor Disseu, no banco de trás e perguntam assim, é para pôr cinto? Cara, nós vamos andar 200 km por hora. Eu estou de cinto. Acho que isso já quer dizer alguma coisa. Mas qual é a mensagem por trás disso, né, doutor Disseu? É para usar? Precisa usar? Ainda não caiu a ficha da importância do cinto de segurança no banco de trás, não, doutor Disseu? Verdade. É verdade. Nós ficamos impressionados com isso, né? E temos sempre lembrado que o responsável pela segurança do motorista e dos passageiros, essa segurança tem que ser dada pelo motorista. É ele que exige a necessidade do uso do cinto de segurança. Não é por causa da multa, mas sim pela segurança. Né? E no banco de trás, em média, de 3% a 7% dos brasileiros utilizam esse cinto de segurança no banco traseiro. A não utilização do cinto de segurança no banco traseiro pode gerar a morte
de quem está à frente, por incrível que pareça. Esse indivíduo, no banco traseiro, sem o cinto, quando há uma colisão frontal, por exemplo, esse indivíduo vai ser jogado para cima e para frente, na velocidade em que está o carro. Então, você imagina um sujeito com 80 quilos sendo jogado para o alto e para frente. O que vai acontecer com quem está à frente, né, no banco dianteiro? Vai ter lesão de coluna cervical, traumatismo craniano, né? Pode ter morte no local do acidente. Dependendo desse corpo que está no banco traseiro, se é um corpo menor, ele poderá, como uma criança, poderá atravessar o vidro dianteiro do carro e ser expulso do carro, ser jogado do lado de fora. E quase sempre isso é igual a óbito. Dificilmente a gente consegue salvar ou esse indivíduo chegar ao nosso hospital. Então, é grave, gravíssimo a não utilização do cinto de segurança e também é grave, gravíssimo nós estarmos com uma criança desprotegida nesse banco traseiro. Assim como a utilização de animais dentro do veículo, em cima do motorista. Então, são situações que não são condizentes com a segurança. São situações de alto risco, da possibilidade do acidente ser fatal até. Indo nesse embalo, né, a gente observa que a indústria automobilística avançou, né? Hoje você tem o ABS, você tem o airbag, a gente está brigando, inclusive, para que tenha aí o controle de estabilidade como um item importante. E falando do cinto de segurança, é muito natural a gente observarmos, por exemplo, viaturas onde os policiais não utilizam o cinto de segurança. Eu tive da Polícia Rodoviária, e eles deram uma estatística impressionante. Em combate, falando de São Paulo, eles tiveram 5 baixas no ano de 2015. Em deslocamento, 55 baixas. Ou seja, o policial rodoviário federal, ele morre mais no deslocamento, morre muito mais gente no deslocamento para a ocorrência, porque não está usando cinto de segurança ou coisa do gênero, do que em combate propriamente dito com o marginal ou coisa do gênero. Ou seja, o que é que mata mais? A falta do cinto de segurança. E aí a indústria automobilística, ela trava aí, né, toda uma luta para tentar colocar, não estou dizendo que eles são bonzinhos, é uma obrigação, controles no carro, mas o cara não sabe usar. Ele não sabe como usa um ABS, não usa um elemento tão básico como, por exemplo, um cinto de segurança no banco de trás. E o brasileiro é inventivo. Ele é inventivo. Ele começa a procurar motivos para te explicar por que ele não usa. Eu contei uma vez aqui, vou contar bem rapidinho. Eu desci no Rio de Janeiro, peguei um táxi, depois do cara desligar os 3 celulares que ele estava atendendo, eu delicadamente virei para ele e falei: desculpa, amigo, mas eu percebo aqui no Rio de Janeiro que muita gente não usa cinto de segurança. Ele virou para mim e falou: tu é paulista, né? Vou te explicar, paulista, é o seguinte, qual que é aqui no Rio de Janeiro, velho? Olha, nós estamos aqui em região dos lagos, nós temos um problema aqui de bala perdida. Eu até então não tinha entendido. Aí pensa, juro por Deus, ele falou isso. Aí eu venho vindo, de repente, uma bala perdida, eu vou desviar da bala perdida. Quando eu desvio, eu faço uma manobra com o carro, se o carro escorregar, eu bato na guia. Se eu bater na guia, eu posso capotar. Se eu capotar, tá vendo ali o lago? Eu caio dentro do lago. Se eu caio dentro do lago com o cinto de segurança, eu morro. Gente, se eu não tivesse convicção, ele quase me convenceu que o cinto de segurança não presta. Eu busquei forças lá do fundo para contradizer. Falei: amigo, pensa, você vinha vindo dirigindo um carro, uma bala veio à sua direção, você desviou da sua bala. Você escorrega, perde o controle. Segundo problema. Terceiro, você me acerta uma guia. Acertou a guia e capotou. Capotou e caiu no lago. Que parte você não entendeu que Deus está te chamando? Chegou sua senha, é você. Que bater azar assim, não sei aonde. E aí eu fui falando com ele calmamente, olha, não sei o que, ele muito gentilmente foi puxando o cinto de segurança, pôs o cinto de segurança. Mas é impressionante
como o brasileiro é inventivo, né, para tentar amenizar a dor na consciência do porquê não faz. Permissão para falar aqui, comandante? Por favor. Permissão concedida. É assim mesmo que fala? É por aí. O Igor quer fazer uma pergunta para a mesa. Acho que a gente podia direcionar para o comandante Danilo responder. Bom dia. Os índices de acidente na aviação é bem menor do que na área automotiva. Fato é que é notório perceber que a manutenção, enfim, deve ser muito bem mais articulada e rigorosa do que na área automotiva. O que as montadoras têm feito para garantir maior segurança, não só do usuário convencional do veículo no final de semana, mas para, no caso, os frotistas? O que as montadoras têm feito nesse segmento? Acho que talvez o César esteja mais qualificado para responder nessa questão dos automotivos. Mas só falando especificamente da questão da aviação, sim, a manutenção aeronáutica, como vocês acompanharam ontem, vão acompanhar hoje, ok. Ela realmente é preventiva. Tá? Então, você, na verdade, tem a manutenção corretiva, ou seja, quando alguma coisa quebra, você realmente repara, retifica, e para isso o reporte ele é importantíssimo. Então, o piloto ele reporta qualquer da aeronave num livro de manutenção específico, então tudo é registrado, tudo tem uma rastreabilidade, mas a manutenção mais importante na aviação é a manutenção preventiva. É você ter um programa de manutenção, você ter os monitoramentos das diversas partes da sua aeronave, seja por meio do nosso sistema de FDM, de Flight Data Monitoring, que é seria equivalente à telemetria, né? E você identificar algum componente que ele não quebrou ainda, mas ele já está indicando que ele já está no final da sua vida útil. Então, antes de você ter uma quebra, até porque lá em cima você não tem um acostamento, você já vai lá, retira aquele componente e repara. Então, isso aí na aviação é regra e é contínuo. Todo dia, ou a cada pelo menos 48 horas, a aeronave ela passa por uma manutenção nesse sentido para correção. Em relação à automobilística, acho que também cada vez mais a gente está indo nesse caminho também, né, César? Se eu entendi a sua pergunta, vamos lá. A aviação, ela tem um período, uma periodicidade para fazer essa manutenção, e ela o faz, não é isso? Ela detecta algum ruído, alguma anomalia, e ela o faz. Logo, a gente está entendendo que a parte de manutenção da aviação está à sua disposição. O que eu posso dizer para você com relação à indústria automobilística? A concessionária está esperando, sei lá, fazer manutenção. Ué, tem lá, eu dei uma palestra recentemente, e aí um cara que lida com moto falou assim, você acha que está certo trocar o óleo da moto a cada 5.000 quilômetros, que é o que está no manual? Eu acho muito. Eu troco de 2.000 em 2.500 quilômetros. O que é que diz o manual? Então, o que eu acho é assim, as concessionárias, as oficinas, enfim, elas estão lá, aonde pega, na verdade, não são com eles. É na pessoa ouvir um barulho e não fazer como na aviação, parar e pedir para substituir. É não respeitar o prazo de manutenção que está estipulado no manual, por exemplo. Agora, o carro tem evoluído muito. E é muito importante que vocês, Parar faz esse trabalho fortemente em identificar quais são os melhores carros sob o ponto de vista de manutenção, sob o ponto de vista de crash test, né, que são acidentes, carros que têm um controle de estabilidade, daí por diante. Tá? Mas que, gente, eu testo o carro há 30 anos. Eu testava a Kombi. Não é que eu tenho orgulho disso, viu, gente? Ela não tinha folga, ela tinha feriado. A sua canela era o para-choque, o freio era ruim. Vamos pegar uma carona no que você está falando. Não morreu agora recentemente um ônibus que descendo a serra lá em São Paulo? E o cara falou o quê? Falhou freio. Existe freio que falha sem dar um sinal antes? Não existe. Você pode falar que, coitado do motorista, ele ficou sem freio, mas alguém falhou. Alguém falhou aonde? Exatamente no item que te preocupa, manutenção. Porque não existe freio que não dê um sinal. Hidrovácuo, avisa. Lá é um freio a ar, avisa. Ele vai sentir que o pedal está diferente, ele vai ouvir o ruído, ele vai ouvir vibração. As peças, elas falam com você, mas você está disposto a ouvi-las? Como na aviação, eles ouvem a aeronave? Esse eu acho que é o ponto. Comandante.
Pois não. Vou ficar de costa aqui porque está dando microfonia. Estou aqui com o presidente do Sindiloc, o Leonardo. Ele quer fazer uma pergunta para o doutor Dirceu. Bom dia. Doutor Dirceu, o senhor foi responsável, abruptamente responsável pela lei seca, pela criação da cadeirinha. A minha pergunta para o senhor, na verdade, é a seguinte. Nós estamos falando muito de segurança e o que eu penso é que no país a segurança ela vem até da falta de educação do brasileiro, do motorista. A gente vê no trânsito isso, as pessoas param em vaga de deficiente, param em vaga de idoso, estacionam em local proibido, ultrapassa pelo acostamento. A minha pergunta, não só para o senhor, mas para todos da mesa que tem bastante qualidade para respondê-la, qual é o tamanho do desafio, como que é o desafio da gente tratar a educação de trânsito num país onde as escolas não conseguem ensinar matemática e português? Quais os caminhos? É a gente cobrar mais do setor público ou o que acontece aqui num evento feito do Pará, que vem da iniciativa privada essa vontade de mudar esse quadro? Bem, olha, eu acho que nós precisamos de ações governamentais importantes. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério do Transporte, sabe? Os ministérios têm que estar envolvidos porque eles estão ligados a isso, à educação, ao controle, à criação de uma cultura diferente com relação à mobilidade humana. Não podemos deixar de lembrar que as campanhas que são feitas no nosso país com relação à proteção da vida, elas são campanhas que se iniciam e logo findam. Elas não são mantidas. Nós precisamos de campanhas, sim, campanhas permanentes, né? Campanhas e fiscalização permanente, fiscalização com recursos humanos necessários para 75 milhões de veículos. E nós não temos isso, nós não vemos policiais militares da área de trânsito nas ruas, nós não vemos, com o intuito de educar, né? Não vemos pessoal das CETs nas ruas com o intuito de educar, ou de mesmo fazer um policiamento ostensivo, quer dizer, a presença do policial impedindo do indivíduo cometer a infração. Então, acho que tudo isso, sabe, colaboração da sociedade como um todo, nós somos os causadores do problema, nós precisamos mudar o comportamento da sociedade como um todo, e dessa forma, eu acredito que a gente vai ter a correção. Além daquilo que eu já falei, a educação da infância, a educação de casa, o respeito à pessoa. O motorista é pedestre, o pedestre, de vez em quando, é motorista. Estamos na mesma situação. Não podemos desconsiderar um ou outro. É a mesma pessoa que enfrenta os mesmos obstáculos no trânsito brasileiro. Obrigado, doutor. Eu acho que concordo plenamente com o doutor Dirceu nessa questão da educação. Acho que prevenção de acidentes, ela, antes de tudo, é uma questão cultural. E o Brasil ele não é um país que tem uma cultura de segurança muito arraigada. De visitar Canadá, Austrália, outros países em que essa cultura é por necessidade. No Canadá, porque se você não tiver uma cultura de segurança, no inverno você não cuida da manutenção da calefação, sua casa congela. Você entrar numa trilha e não tomar as medidas necessárias de precaução e tudo mais e tal, o urso vai lá e encontra contigo no meio da selva. No verão pega fogo na tua casa que é de madeira. E por aí vai. Então, o Japão, questão de terremotos, de tsunamis e tudo mais. Então, muitos países já têm uma cultura de segurança que começa realmente na infância. O Brasil não. Na aviação, eu vejo, e nosso trabalho, ele também, a gente percebe essa dificuldade, as pessoas, elas, no dia a dia, na vida cotidiana, elas não têm essa cultura de segurança. Então, a educação é muito importante e acho que nunca será excessivamente enfatizada a questão da necessidade da educação. Mas eu diria que a gente pode ir além. Existem outras frentes além da educação ou
essa questão cultural para atacar. E eu falo de gestão. Né? A aviação, ela vem evoluindo na questão de segurança, como todo mundo sabe, mas ela deu um salto recente e por uma técnica que foi desenvolvida há 10 anos, chamado Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Pra vocês terem uma ideia, todo mundo aqui já estava por aqui, já estava vivo e já se lembra, ainda se lembra da década de 90. Né? Eu estava na escola, mas eu lembro, da década de 90 foi ontem. Né? Tem um estudo que saiu, em 2010, voar era já era 2 vezes mais seguro do que na década de 90. Então, olha que evolução em um período tão curto. E voar em 2015, dado mais recente, já era 30% mais seguro do que voar em 2010. Então, é uma evolução muito rápida. E como é que isso aí se conseguiu? Se os aviões, basicamente, mas são os mesmos aviões que estão voando hoje, são os mesmos aviões que estavam voando na década de 90. Realmente com um sistema de gestão de segurança. Que esse sistema ele compreende. Isso está sendo adotado no mundo inteiro nos últimos 10 anos, inclusive no Brasil, e a gente faz parte disso. Ele tem 4 pilares. Um pilar é a promoção da segurança, justamente a questão da educação, do treinamento e tudo mais. Mas ele tem também políticas fortes, e daí políticas da própria organização mesmo, né? E como os gestores aí de frotas, vocês falaram algumas vezes da questão da política, né? Das suas organizações, isso é muito importante. Tá? E a política ela tem que ser avalizada realmente pela alta administração da empresa. Então, a questão da promoção, a questão das políticas e a questão justamente da operação da segurança, que é você ter fatos e dados, né, conseguir coletar informação para você poder fazer um gerenciamento de risco. Né, por exemplo, essa questão até de uma rota, que de repente, como na Shell, lá, uma rota mais crítica, vocês fazem um gerenciamento de risco e pedem uma aprovação, né, e uma garantia da qualidade. Ou seja, ter um sistema, de alguma forma, e não precisa ser nada muito complexo, mas um sistema que garanta que o seu motorista, que tem 1 mês de casa, ele vai ter a mesma qualidade, o motorista tem 10 anos de casa, porque ele passou pelo mesmo treinamento, pela mesma padronização, ele está sujeito ao mesmo ambiente. E quando você tem qualidade, você tem, estava até falando com o Ricardo no começo, a gente tem previsibilidade. E previsibilidade é tudo em termos de segurança. E aí você consegue medir, você consegue traçar tendências, você consegue fazer a gestão. Então, eu acredito que, da mesma forma que a aviação ela evoluiu ao longo de todo esse século, mas muito mais rapidamente na última década, por um sistema de gestão, eu vejo, e com muito entusiasmo até, eu não conhecia o Instituto Pará até recentemente, eu conheci quando houve essa aproximação com a Gol. E eu fiquei encantado, na verdade, com esse trabalho, tá? Porque eu acho que realmente ele mexe com algo que particularmente me toca muito, que é segurança e salvar vidas, que acho que realmente um dos propósitos, né, de vida de cada um, tem que ser realmente preservar a vida humana. Então eu vejo que vocês estão num ótimo caminho. Está num caminho que você começa a ter realmente tecnologia, seja telemetria, melhores equipamentos, realmente uma conscientização, né, para você poder fazer um treinamento, mudar uma cultura, e a regulação está avançando, como já avançou nos últimos anos no Brasil. Então, eu não tenho dúvidas de que esse número, que ainda é muito feio, 42.700, quase 43 mil mortes, já caiu, mas ele vai cair muito nos próximos anos. E vocês realmente são agentes dessa mudança, isso eu não tenho dúvida. Vocês têm um material aí que eu estava lendo e folheando e tal, de ótima qualidade, tanto a revista quanto esse pocketbook. E ele tem algumas dicas aí muito valiosas, que vocês conseguindo, de alguma forma, digerir essa informação e implantar nas organizações de vocês, vocês realmente vão, e se tiverem instrumentos de coleta e medição de dados, estatísticas e tudo mais, vocês vão ver a diferença que começa a acontecer muito rapidamente. Em questão de meses, você consegue já ver uma tendência positiva se você atua de uma forma adequada em termos de prevenção. Então, acho que a gente está num bom caminho. A educação é importantíssimo, mas ela é parte de algo maior. Todo um sistema de gestão de segurança que eu acho que eu estou vendo que esse modal, né, de transporte terrestre, ele está indo numa velocidade muito rápida e um caminho que a aviação traçou já há algum tempo, algumas décadas atrás, por necessidade de sobrevivência até. Acho que não vai ser diferente com vocês. Muito obrigado, comandante Danilo. O tempo é curto para a gente continuar no debate, e eu estava aqui na hora da discussão, César, pensando que a gente sempre fala de cultura, fala de educação, e sempre parece algo tão abstrato, não é? Algo parece inatingível, algo que você fala, putz, como que muda a cabeça das pessoas. E aí, ouvindo agora o comandante Danilo falar, e ele deu uma dica muito importante, a aviação
os 4 pontos que ele citou são pontos práticos. Não é? São isso que ele disse, os gestores aqui, e o Leonardo falou muito bem, a iniciativa do Instituto Parar é provocar as empresas, o poder privado, para que comece a se mobilizar e mudar a cultura de entendimento, de concepção sobre segurança. E esse pocketbook que está aí na mão de vocês é a versão 1.0, que a gente se esmerou muito, aí graças aos nossos jornalistas, Lorraine, Karina, Pedro, que são o pessoal envolvido no nosso setor de conteúdo. Mas a gente já está preparando o 2.0, que a gente vai lançar agora na conferência global, que vai ser o pocketbook ampliado com mais dicas. Então, acho que de forma prática, pega esse pocketbook, leiam que a gente entendeu de sinergia entre a aviação e a gestão de frotas e coloque em prática. Porque cultura vai se fazer trabalhando, né? Não vai ser só falando, conversando. A gente precisa ir para a prática, precisa criar suas regras de ouro, assim como tem na Shell, precisa estabelecer os princípios e os valores que é assim que tem na Geosol. A gente precisa entender como a Abramet entende a vida de uma forma mais ampla. Por isso que a Abramet entende hoje o problema de trânsito como um problema de saúde pública, né? E aí o Parar, através do Ricardo, o trabalho que desenvolve, e a Gol, que vem dando essa contribuição sem precedentes. Para você ter uma ideia, a gente teve agora nos Estados Unidos, participamos de uma reunião na NAFA, com o presidente da NAFA e um grupo que estava lá. Quando a gente fez o reporte do que a gente está fazendo no Brasil, pegar a aviação, eles ficaram estarrecidos, assim, de falar assim, como que ninguém no mundo pensou nisso antes? E com certeza absoluta, eles estão vindo agora com um grupo grande para a Conferência Global em novembro, com certeza eles vão procurar a Delta, eles vão procurar alguém lá que possa fazer o mesmo trabalho que o Instituto Parar está fazendo aqui na Gol, porque não é só o fato de ser algo inédito, mas é o tamanho da contribuição que a aviação pode dar para o setor de gestor de frota. Então, vocês estão fazendo parte de um momento único, inédito no nosso setor. A experiência que vocês vão ter agora, na sequência, depois do almoço, para fazer essa manutenção, é a primeira vez que a Gol abre as portas para o nosso setor, para que no nosso setor possa conhecer como eles trabalham, como é a manutenção, como é a gestão dessas aeronaves. Então, é um momento muito especial, que vocês possam levar isso a sério, a experiência e todo o conteúdo que vocês têm aqui, e, principalmente, trabalhar e botar isso em prática nas empresas de vocês. Legal. Dentro desse contexto de dar ferramentas, né, como, por exemplo, as que foram sugeridas aqui, eu não tenho dúvidas de que esse problema do trânsito é uma dor de cabeça que fica lá no seu fundinho e a gente só pode realmente tomar alguma ação como a gente reconhece qual é o problema. E eu vou chamar vocês para uma reflexão, ok? O Brasil, muito provavelmente por questões políticas, culturais, econômicas, nós temos uma população frustrada, nós temos uma população de baixa estima, ok? A todo momento você liga a televisão e você vê que você está sendo roubado. A todo momento você se sente oprimido. E é muito perigoso para aqueles que, quando ouvem tudo isso, mas têm maturidade, mas têm autocontrole, tudo bem. Mas aos que não têm, é muito perigoso você dar o comando para ele. E em que momento o brasileiro tem o comando? Na hora que ele pega o volante de um carro. Porque na hora que ele pega o volante do carro, o que ele fala? Aqui não. Não. Até pelo formato de blindagem que ele está, não importa que você tenha um carrão, aqui as leis são iguais. E o cara que tem um carrão pensa, onde esse cara pensa que ele vai? Isso é fruto de pessoas que têm uma autoestima baixa, são pessoas frustradas e que encontram ali o seu momento de mostrar com quem você está falando. Aqui não é assim, você não vai entrar aqui não, rapaz. Aqui não é assim não. Pensem nisso. Você, quando pega o comando, se esse é o momento que te traz felicidade, se esse é o momento que você se sente no teu melhor momento, é quando você impõe que agora é o seu momento, é uma vidinha mais ou menos, gente. Porque um cara que é controlado, um cara que é maduro, um cara que está... Para ele, deixar uma pessoa passar não significa nada. O que lhe traz felicidades e bons momentos na vida é outra coisa. Uma pessoa passa você pelo acostamento e ela fala, yes, deixei um tonto para trás.
Esse é o seu momento de felicidade. Jura por Deus. Não tem mais nada. Vidinha, mais ou menos. Então, prestem atenção na hora que vocês estão pegando um carro. Vocês, na verdade, estão no único comando. No comando da vida de vocês. Faça o melhor da vida de vocês. É uma reflexão. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado, Rogério. Obrigado, Emerson. Obrigado, doutor Dirceu, Ricardo, comandante Danilo. Uma salva de palmas para essa mesa de debate.